Capítulo 3. O bem e o mal. Origem do bem e do mal, o instinto e a inteligência, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Origem do bem e do mal. 1. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede deve participar de seus atributos, porque é infinitamente sábio, justo e bom. Nada pode produzir de insensato, de mal e de injusto. O mal que observamos não deve, pois, ter a sua fonte nele. 2. Se o mal, estando nos atributos de um ser especial que se chama Arimani, ou Satã, de duas coisas uma, ou esse ser seria igual a Deus e, consequentemente, tão poderoso quanto ele, e de toda a eternidade igual a ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, lutando sem cessar, cada uma procurando desfazer o que a outra faz e se opondo mutuamente. Esta hipótese é inconciliável com a unidade de vistas que se revela na disposição do universo. No segundo caso, esse ser, sendo inferior a Deus, ser-lhe-ia subordinado, não podendo ter sido igual a ele de toda a eternidade. Sem ser seu igual, teria um começo. Se foi criado, não pode tê-lo sido senão por Deus. Deus teria, assim, criado o espírito do mal, o que seria negação da infinita bondade. Ver o céu e o inferno segundo o Espiritismo, capítulo 10, Os Demônios. 3. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de todas as espécies, físicos ou morais, que afligem a humanidade, apresentam duas categorias que importa distinguir. São os males que o homem pode evitar e aqueles que independem da sua vontade. Entre estes últimos é preciso colocar os flagelos naturais. O homem, cujas faculdades são limitadas, não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos objetivos do Criador. Julga as coisas sob o ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e da convenção que se criou, e que não estão na ordem da natureza. Por isso é que ele acha frequentemente mal e injusto o que acharia justo e admirável se lhe visse a causa, o fim e o resultado definitivo. Procurando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, reconhecerá que tudo leva a marca da sabedoria infinita, e se inclinará diante dessa sabedoria, mesmo para as coisas que não compreende. 4. O homem recebeu em herança uma inteligência com a ajuda da qual pode conjurar, ou pelo menos grandemente atenuar, os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais ele adquire saber e avance em civilização, menos esses flagelos são desastrosos. Com uma organização social sabiamente previdente, poderá mesmo neutralizar-lhes as consequências, quando não puderem ser inteiramente evitadas. Assim, para esses mesmos flagelos que têm a sua utilidade na ordem da natureza e para o futuro, que ferem no presente. Deus deu ao homem pelas faculdades com as quais dotou o seu espírito os meios de paralisar-lhes os efeitos. Assim é que ele saneia os continentes insalubres, neutraliza os miasmas pestilentos, fertiliza as terras incultas e se esforça por preservá-las das inundações, que construiu habitações mais sadias, mais sólidas, para resistirem aos ventos, tão necessários para a depuração da atmosfera, que se coloca ao abrigo das intempéries. Foi assim, enfim, que pouco a pouco a necessidade fê-lo criar as ciências, com a ajuda das quais melhora a habilidade do globo e aumenta a soma do seu bem-estar. 5.
Devendo o homem progredir, os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades, físicas e morais, iniciando-o na pesquisa dos meios para deles subtrair-se. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura dos meios. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, não inventaria nada e não descobriria nada. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso. 6. Mas os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras e das calamidades que elas arrastam, dissensões, injustiças, opressão do fraco pelo forte, enfim, a maioria das doenças. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, que não têm por objetivo senão o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Sua rota está traçada pela sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração. E além disso, Deus o chama sem cessar, através dos seus messias e profetas, por todos os espíritos encarnados que receberam a missão de esclarecê-lo, moralizá-lo, melhorá-lo, e nestes últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitaria os mais pungentes males e que viveria feliz sobre a terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio e disso sofre as consequências. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, números 4, 5, 6 e seguintes. 7. Mas Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, quer dizer, do próprio mal faz sair o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz o homem sentir o desejo de mudar de caminho. Instruído pela experiência, é compelido a procurar um remédio no bem, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando entra num caminho melhor, é pelo fato da sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro caminho. A necessidade o constrange, pois a se melhorar moralmente para ser mais feliz, como esta mesma necessidade o constrange a melhorar as condições materiais da sua existência. Número 5. 8. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é um atributo distinto, tanto quanto o frio não é um fluido especial. Um é o negativo do outro. Aí onde o bem não existe, existe forçosamente o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus não quer senão o bem, só do homem vem o mal. Se houvesse na criação um ser predisposto ao mal, nada poderia evitá-lo, mas o homem, tendo a causa do mal em si mesmo e tendo ao mesmo tempo seu livre-arbítrio e, por guia, as leis divinas, evitá-lo-ia quando quisesse. Tomemos um fato vulgar por comparação. Um proprietário sabe que na extremidade do seu campo há um lugar perigoso onde poderia perecer ou se ferir aquele que ali se aventurasse. O que faz para prevenir os acidentes? Coloca perto do local um aviso tornando proibido ir mais longe por causa do perigo. Eis a lei. Ela é sábia e previdente. Se malgrado isso, um imprudente não a tem em conta e passa além se lhe ocorre algo mal, a quem pode imputar senão a si mesmo? Assim ocorre com todo o mal. O homem o evitaria se observasse as leis divinas. Deus, por exemplo, colocou um limite à satisfação das necessidades.
O homem é advertido pela saciedade. Se ultrapassa esse limite, o faz voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte, que lhe podem ser consequentes são, pois, o fato da sua imprevidência e não de Deus. 9. O mal, sendo o resultado das imperfeições do homem, e o homem sendo criado por Deus, Deus dir-se-á, se não criou o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse feito o homem perfeito, o mal não existiria. Se o homem tivesse sido criado perfeito, seria levado fatalmente ao bem. Ora, em virtude de seu livre-arbítrio, ele não é levado fatalmente nem ao bem, nem ao mal. Deus quis que fosse submetido à lei do progresso, e que esse progresso fosse o fruto do seu próprio trabalho, a fim de que,